Continuando o assunto, esta é a terceira parte, que iremos falar sobre o dízimo entre o tempo da lei e da graça. E aí, o que entender? Como entender sobre isso, o tempo da lei, entre a lei e a graça? Enquanto Jesus estava ali pregando o evangelho no tempo da lei, que tinha que trazer animais e matar animais e dar oferta no tabernáculo, estava ali o tempo da lei, na velha aliança. Agora ia se iniciar o tempo da graça. Como? Quando Jesus estivesse lá na cruz, desse o último suspiro, aí sim ia começar o tempo da graça através da igreja de Deus em Cristo Jesus, através dos discípulos de Jesus. Ia se iniciar-se o tempo da graça. Então, é este intervalo entre a lei e a graça. Nós vamos iniciar aqui como era o dízimo entre o tempo da lei, da velha aliança, e o tempo da nova aliança, que é o tempo da graça. Olha só o que diz. O dízimo, o contexto de Mateus, o texto bíblico de Mateus 23. Nós vamos ler aqui agora. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitidos as questões importantes da lei, que são 3: juízo, misericórdia e fé. E aí, hein? Pois é, essas 3 coisas eram mais importantes que eles, líderes, não estavam fazendo. Pense bem nisso. Misericórdia, fé e juízo. É muito forte. Gostaríamos de falar mais algo, mas vamos nos conter aqui. Jesus estava tratando de quê quando ele falou isso? Ele estava se referindo ao tempo da lei, ao tempo do judaísmo, que veio por meio dos decretos das leis que Deus assim o criou através de Moisés. O judaísmo, Jesus estava tratando da velha aliança, do que foi prescrito, que foi instituído. Pense bem nisso. Ele estava tratando do judaísmo quando ele falou esse texto. E todo o contexto se refere ao judaísmo. Que fique bem entendido isso. Ainda não existia a igreja de Jesus quando ele estava tratando desse assunto do dízimo, e que falou as 3 coisas mais importantes para se viver: juízo, a fé e a misericórdia, que todos nós, principalmente aqueles que estão na incumbência de liderar uma congregação para falar o evangelho de Deus, a doutrina da salvação. Então, continuando, Jesus falou em Mateus 16:18, dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí sim, iniciando-se agora
o tempo da graça, que no próximo vídeo nós vamos falar um pouco, porque o assunto é muito extenso, é muito delicado para que as pessoas se atenham a discernir, a entender o tempo da lei na velha aliança, o tempo da graça na nova aliança. Então, Jesus falando que agora iria começar a igreja de Deus na salvação de Deus pela graça, através de Jesus. Aí sim, aí seria diferente, seria o ensino, a doutrina de Cristo, que vamos falar no decorrer dessa semana muito sobre isso, como é o plano de Deus na doutrina de Cristo e a salvação pela graça, pelos méritos de Jesus lá na cruz. Vamos terminando por aqui e vai continuar o quarto vídeo e nós iremos assim concluir sobre este assunto.